Há aproximadamente 200 anos, mais especificamente em 1819, um filósofo alemão publicou uma obra que carregava uma das ideias mais desconfortáveis que eu já vi. O nome dele era Schopenhauer, e dentro da sua filosofia existia uma observação que até hoje continua parecendo estranhamente atual. Em resumo, ele defendia uma ideia de que mais tarde ficou conhecida de várias formas diferentes, mas que normalmente é lembrada por uma frase muito simples: a vida oscila entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E, para ser sincero, quando você escuta isso pela primeira vez, parece só uma frase pessimista. Parece coisa de alguém que desistiu da vida cedo demais, porque, vamos ser sinceros, se você fala uma frase dessas hoje em dia, mesmo sabendo que possivelmente ninguém vai sequer prestar atenção, e que se prestarem, provavelmente vão dizer que você é negativo, que precisa sair mais de casa e que tá reclamando demais, ou que tá vendo problema onde não existe. Afinal, como assim o problema pode aparecer justamente depois de conquistar aquilo que você queria? Só que eu acho extremamente curioso como muitas vezes ideias desconfortáveis acabam sendo interpretadas como se fossem derrotistas, simplesmente porque ninguém gosta muito de ouvir coisas que colocam em dúvida aquilo que mantém nossa motivação funcionando. Porque, pensa comigo, desde pequeno praticamente toda pessoa aprende alguma versão da mesma narrativa. Você se esforça agora para descansar depois. Você aguenta agora para aproveitar depois. Você abre mão de coisas agora porque em algum momento vai existir uma recompensa proporcional ao seu sacrifício. E calma, eu não estou dizendo que isso é errado. O problema não é existir recompensa. O problema é que em algum momento essa lógica deixa de ser uma ferramenta e começa a virar uma promessa. Porque, sem perceber, você começa a acreditar que existe algum ponto específico da vida onde finalmente vai acontecer alguma coisa dentro da sua cabeça e você vai olhar ao redor e pensar: pronto, agora sim eu cheguei. E talvez seja exatamente que começa o problema que Schopenhauer estava tentando apontar, porque ele não estava dizendo que conquistar coisas é inútil. Ele não estava dizendo que felicidade não existe, ou que viver não vale a pena. O que ele tentava observar era algo muito mais desconfortável. O fato de que nós temos uma tendência quase automática de transformar desejo em significado, como se aquilo que ainda não aconteceu tivesse sempre mais valor do que aquilo que já aconteceu, como se o futuro fosse sempre mais importante do que o presente, e sinceramente isso parece meio abstrato até você começar a perceber como isso acontece em praticamente todos os aspectos da sua vida. Para pensar quantas vezes você já fez isso sem perceber. Você passou meses esperando suas séries chegar e quando elas finalmente chegam, elas viram rotina. Você ficou semanas esperando lançar um jogo e uma semana depois, você já estava procurando outro. Você imaginou que entrar numa escola diferente ia mudar a sua vida inteira, e alguns meses depois aquilo já parecia completamente normal. Você queria muito começar um relacionamento porque tinha certeza que finalmente iria se sentir completo. E depois percebeu que continuava sendo exatamente a mesma pessoa, só que agora namorando. E repara como isso é estranho, porque não é que essas coisas não tiveram valor. Elas tiveram. Só que o sentimento que você imaginava que seria permanente simplesmente não ficou. E talvez aqui alguém diga que, isso acontece porque as pessoas são ingratas. Só que, na minha concepção, eu acho que não é isso. Na realidade existe um conceito muito discutido na psicologia que conversa bastante com essa ideia, chamado adaptação hedônica. A ideia é relativamente simples, e ao mesmo tempo meio assustadora. Seres humanos possuem uma tendência enorme de se adaptar tanto em acontecimentos positivos quanto negativos. Ou seja, aquilo que parecia extraordinário inevitavelmente começa a parecer normal depois de algum tempo, e o seu cérebro economiza energia. Ele para de reagir com intensidade ao que já conhece, e de certa forma isso é extremamente útil, porque permite continuar vivendo, só que existe um efeito colateral. Você começa a acreditar que perdeu o sentimento quando talvez você só tenha perdido a novidade. E eu acho que talvez uma das coisas mais perigosas que surgiram nos últimos tempos foi justamente o fato de que hoje você consegue alimentar esse mecanismo infinitamente. Porque antigamente você desejava uma coisa de cada vez. Hoje você abre qualquer rede social e imediatamente encontra 100 novas versões de vida para querer viver. Você vê pessoas viajando, ganhando dinheiro, alguém estudando, alguém namorando, alguém comprando alguma coisa que você sempre quis, e pouco a pouco começa uma sensação extremamente silenciosa de que sua vida está sempre prestes a começar. Como se faltasse só mais alguma coisa, só mais um passo, só mais uma conquista. E eu acho extremamente cruel perceber que muitas vezes não é que as pessoas estejam vivendo mal. Elas só estão vivendo sempre esperando viver melhor. Só que existe uma consequência muito estranha nisso tudo, porque quando você transforma a felicidade em chegada,
presença começa a parecer perda de tempo. Você para de perceber aquilo que já existe porque está ocupado demais tentando alcançar aquilo que ainda não existe e possivelmente sequer vai existir. E isso cria uma sensação que eu acho muito perigosa. Você começa a viver emocionalmente sempre alguns meses no futuro. E sinceramente eu acho que essa talvez seja uma das maiores tragédias silenciosas da vida moderna. Porque não é que as pessoas não estejam vivendo, elas estão. Só que muitas vezes estão tão ocupadas esperando o próximo capítulo que esquecem que a história já começou faz tempo. E talvez seja exatamente por isso do porquê a frase do Schopenhauer incomoda tanto até hoje. Não é porque ela destrói a esperança, mas porque ela coloca uma pergunta extremamente desconfortável na mesa. E se o problema nunca tivesse sido aquilo que você não tem? E se o problema começar exatamente quando você finalmente conseguir? Só que eu acho que existe uma parte dessa conversa que é ainda pior. E que normalmente ninguém comenta, porque até agora parece que o problema é desejar demais, ou criar expectativa demais. Só que eu não acho que é isso. Eu acho que o problema começa quando você transforma desejo em identidade. Quando você para de pensar, eu quero isso, e começa a pensar, eu serei feliz quando isso acontecer. Porque percebe como são frases parecidas, mas completamente diferentes. Na primeira você continua existindo independentemente do resultado. Na segunda você entrega uma parte inteira da sua vida para um acontecimento do futuro. E o pior é que isso parece totalmente normal, porque praticamente toda a sociedade funciona exatamente assim. Você estuda para entrar em algum lugar, entra em algum lugar para trabalhar, trabalha para ganhar dinheiro, ganha dinheiro para conquistar alguma coisa, conquista alguma coisa para se sentir realizado, e em nenhum momento alguém para e pergunta: tá, mas quando exatamente você vive? E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas chegam em determinados momentos da vida e sentem uma sensação extremamente estranha, porque teoricamente deu tudo certo. Elas conquistaram coisas, conseguiram reconhecimento e estão vivendo situações que anos atrás pareciam impossíveis. E mesmo assim existe uma sensação de vazio que parece até injusta, porque como assim você tá triste se conseguiu? Como assim você tá cansado se sua vida melhorou? E aí aparece uma culpa absurda, porque parece que você tá sendo ingrato. Só que talvez o problema nunca tenha sido ingratidão. Talvez seja só que ninguém avisou que realização e satisfação são coisas diferentes. Realização é alcançar alguma coisa. Satisfação é conseguir permanecer depois que alcançou. E sinceramente eu acho que existe um momento específico onde quase todo mundo percebe isso pela primeira vez. E normalmente não é em acontecimentos grandes, é em coisas pequenas. Você espera muito por alguma data. Chega, acaba. Você compra alguma coisa que queria muito, usa por alguns dias, volta ao normal. Você passa meses querendo conversar com alguém, cria cenários na cabeça, imagina como vai ser quando finalmente acontecer e depois percebe que o momento existiu e passou. E aí vem aquele pensamento estranho que ninguém gosta de admitir. Era só isso. E calma, porque essa pergunta parece arrogante, mas na maioria das vezes ela não é. Ela vem do choque entre expectativa e realidade, porque expectativa é infinita, realidade tem limite. E eu acho extremamente curioso, porque eu observava uma coisa parecida nas obras do Schopenhauer. Existe uma ideia recorrente em várias obras dele de que os seres humanos são extremamente contraditórios, e que muitas vezes não sabem o que fazer depois que conseguem aquilo que queriam, porque desejar organiza a vida, desejar cria direção, desejar dá sentido, só que possuir existe outra coisa completamente diferente. Responsabilidade de continuar existindo sem a euforia da conquista. E talvez por isso algumas pessoas sabotem tanta coisa sem perceber, porque enquanto estão correndo atrás, existe propósito. Quando conseguem, aparece silêncio. E aqui eu acho que entra uma reflexão que talvez seja uma das mais desconfortáveis desse vídeo inteiro, porque talvez a pergunta que você deveria fazer não seja o que eu quero. Talvez em algum momento da sua vida você precise perguntar: o que vai acontecer comigo quando eu conseguir? Porque, sinceramente, imagina se amanhã você recebesse exatamente tudo o que você acha que precisa. O relacionamento, o dinheiro, o futuro. O que aconteceria depois? Porque se a resposta for simplesmente procurar outra coisa, talvez o problema nunca tenha sido a ausência. E talvez algumas pessoas vão dizer: mas se quando eu receber o que eu quero eu não vou ser feliz, então se eu não tiver nada eu serei feliz? Bem, sim, mas calma, eu vou explicar direito. Na minha concepção, o tipo de pessoa mais interessante de observar não são aquelas que conquistaram muito, são aquelas que aprenderam a permanecer, pessoas que conseguem continuar enxergando valor em coisas que deixaram de ser novidade, pessoas que conseguem continuar conversando com as mesmas pessoas, continuar estudando, continuar criando e vivendo sem precisar transformar toda semana em um recomeço absoluto. Porque permanecer é estranho. Permanecer exige abrir mão daquela sensação constante de estar chegando em algum lugar. E sinceramente eu acho que existe uma coisa extremamente triste acontecendo hoje em dia. As pessoas começaram a tratar a presença como um fracasso.
como se estar satisfeito significasse perder a ambição, como se contemplar aquilo que você construiu fosse sinônimo de acomodação. E aí ninguém consegue descansar, porque descansar parece desistir, aproveitar parece perder tempo, e pouco a pouco a vida inteira vira preparação para uma versão futura que nunca chega, e possivelmente nunca vai chegar. E talvez seja aqui que a frase do Schopenhauer deixe de parecer necessariamente pessimista e comece a parecer um aviso, porque talvez ele nunca tenha dito que desejar é errado. Talvez ele só estivesse tentando mostrar que existe uma diferença enorme entre construir uma vida e passar a vida inteira esperando começar a viver. E eu acho que existe uma consequência dessa ideia que é muito mais estranha do que simplesmente ficar entediado depois de conseguir alguma coisa. Porque até agora parece que estamos falando de objetos, meta, dinheiro ou conquistas. Só que sinceramente eu acho que em algum momento isso começa a invadir áreas que deveriam ser diferentes. E talvez uma das coisas mais assustadoras que alguém pode perceber é quando isso começa a acontecer com pessoas. Porque, pensa comigo, você conhece alguém, conversa durante horas, sente vontade de contar tudo da sua vida, fica feliz por receber mensagem, quer estar perto daquela pessoa o tempo todo. Só que o tempo passa e uma coisa extremamente estranha começa a acontecer. Você continua amando aquela pessoa, continua se importando, continua querendo, entre aspas, o bem dela, mas você percebe que perdeu aquele impulso inicial. E isso assusta, porque imediatamente aparece um pensamento horrível. Será que eu deixei de gostar? Só que talvez não. Talvez você só tenha confundido novidade com profundidade. Porque, na minha concepção, emoção intensa normalmente aparece no começo porque o seu cérebro está descobrindo uma pessoa nova. Tudo parece interessante, tudo parece extraordinário. Só que o vínculo é outra coisa. Vínculo aparece quando o extraordinário acaba, e mesmo assim você permanece. Só que ninguém ensina isso. Então quando a novidade desaparece, muita gente entra em desespero, começa a procurar sensação em outro lugar. E eu acho extremamente curioso, porque isso explica uma quantidade absurda de coisas. Sabe aquela pessoa que acabou de sair de um relacionamento e já vai procurar outro, mesmo sem nem conhecer a pessoa? É exatamente isso. Sabe aquela pessoa que vive trocando de grupo de amizades? É literalmente isso. E talvez o problema nunca foi falta de sentimento, talvez fosse expectativa de sentir pra sempre como no começo. E sinceramente eu acho que isso fica ainda mais estranho quando você percebe que isso também acontece com você. Sim, com você, porque existe um momento da sua vida que é meio desconfortável de admitir. Você começa a perder interesse até nas próprias versões que criou de si mesmo. Você queria muito parecer inteligente, depois percebe que isso cansa. Você queria muito ser admirado, e depois percebe que isso não muda nada. Você queria construir uma identidade inteira baseada em alguma característica específica, e depois descobre que continuar sustentando aquela versão exige mais esforço do que você imaginava. E pouco a pouco você começa a perceber uma coisa definitivamente bizarra. Talvez você não estivesse querendo aquelas coisas. Talvez estivesse querendo a sensação que imaginava que elas iriam trazer. E aqui eu tenho uma observação para fazer, porque grande parte da nossa vida parece ser organizada em volta de expectativa de transformação. A gente acredita que existir é se tornar alguma coisa. Só que quase nunca para pensar que talvez existir tenha mais relação com aprofundar alguma coisa. Porque para como é estranho. Quando você é criança, você consegue assistir o mesmo desenho 50 vezes, comer a mesma comida, conversar com os mesmos amigos todo dia, e mesmo assim sentir presença. Só que conforme você cresce, parece que o seu cérebro vai sendo treinado para interpretar a repetição como perda de valor, como se tudo tivesse prazo de validade emocional. E talvez seja exatamente por isso que hoje tanta gente está cansada, sem conseguir explicar por quê. Porque elas não perderam a capacidade de sentir necessariamente, elas perderam a capacidade de permanecer. Porque permanecer exige uma coisa extremamente difícil, aceitar que o extraordinário inevitavelmente vai virar cotidiano. E calma, porque eu não tô dizendo pra você abandonar seus sonhos ou aceitar qualquer coisa. Definitivamente não é isso. Eu só acho que existe uma diferença enorme entre buscar algo e viver como se sua existência estivesse suspensa até conseguir aquilo. Porque uma hora você consegue, e aí você percebe que chegou, só que você continua sendo você. E talvez esse seja o momento onde muita gente entende pela primeira vez o que Schopenhauer queria dizer. Porque possuir nunca foi o problema. O problema é quando você esperava encontrar no fim da estrada algo que você precisava aprender a construir durante o caminho.